Tudo jóia? Eu convido a todos agora a ver e ouvir a Conferência de Cultura Racional do estudante de Cultura Racional João Andrade de Souza, que foi feita no auditório do Colégio Estadual Liceu Cuiabano, em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 5 de setembro de 1987. Nós estamos em 1997, ou seja, 10 anos após. Eu quero destacar e chamar a atenção de todos os ouvintes que observe o grau de desenvolvimento do raciocínio dele há 10 anos atrás, como que estava e nós não conseguimos perceber. Veja também os assuntos racionais como são reprodução fiel, íntegra, sem mudar ponto, vírgula, palavra do conhecimento racional, da cultura racional, do livro Universo em Desencanto. E um assunto lógico, que quando inicia um assunto, termina, inicia outro, termina, inicia outro. É a mesma coisa que se estivesse lendo o livro Universo em Desencanto, ver essa conferência. Vamos lá. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos dando início a mais uma conferência de cultura racional. Cultura racional é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. É a cultura que define a verdadeira origem da humanidade e do universo. Não é religião, seita, doutrina ou filosofia. É um conhecimento em favor de todos, em favor do próprio natural do ser humano. Cultura racional é a cultura extraída dos livros Universo em Desencanto. O objetivo da cultura racional é fazer com que os seres humanos conheçam a si mesmos, ligando-se ao verdadeiro estado natural, estabelecendo assim uma harmonia com a natureza. Tudo isso se concretiza com o desenvolvimento do raciocínio nos estudos dos livros Universo em Desencanto. Salve a independência do Brasil, salve a cultura racional que nasceu no Brasil e do Brasil para o mundo inteiro. Faremos agora a composição da nossa mesa. Convidamos o senhor João Andrade de Souza a fazer parte da mesa. Bom, cultura racional. Cultura, como todos sabem, é um conjunto de conhecimentos. E por ser cultura e não culto, não faz referência aos ensinamentos do campo religioso. Porque cada povo criou seu Deus, uns diferentes uns dos outros. Mas tudo teve a sua serventia. Cultura traz o saber verdadeiro ao povo através do conhecimento e não através de fé. Traz ao povo a realidade da palavra escrita. O conhecimento racional trata da ligação do ser humano ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Então, por meio do conhecimento racional, por meio desta leitura de cultura racional, a pessoa fica ligada ao seu verdadeiro mundo de origem, para a paz, para o amor e a fraternidade racional. Este conhecimento vem do mundo de origem de todos, vem do mundo racional, da origem do animal racional. É um conhecimento que vem anunciando o retorno de todos
para o seu verdadeiro mundo de origem, anunciando o fim da vida da matéria, o princípio e o fim do mundo, anunciando de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. É um conhecimento que vem esclarecer o antes de ser terra, o que era. O antes de ser água, o que era. O antes de ser sol, o que era. O antes de ser lua, o que era. E o antes de ser assim como somos, o que era. Enfim, gente, é um conhecimento da origem da humanidade. É um esclarecimento sobre tudo que o ser humano desconhecia, a sua verdadeira origem, o seu princípio e o seu fim. E hoje todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. Quem não sabe, quem não conhece, é a mesma coisa que um cego. E um cego não sabe o que diz, por não ver as coisas como são. E assim o animal racional sempre viveu no terreno das dúvidas. E por isso vivemos sempre de experiência, experimentando tudo para acertar ou não. E hoje estamos em plena fase racional. Estamos vendo tudo quanto é do mundo racional. Luzes que estão aparecendo e outras que vão aparecer dentro dos lares, fora dos lares, nos astros, no espaço, seres extraterrenos aparecendo em todos os pontos. Porque estamos na fase racional. Todos têm que ver tudo quanto é de racional. O mundo já entrou há muito tempo na fase racional. E por isso houve o transtorno da fase animal racional por a fase determinada a sua duração. Então, havendo a transformação, há também um transtorno muito grande na vida do animal racional. A ponto do animal racional não saber a causa de tanto sofrimento universal. E a causa foi a fase de animal racional ter se acabado. E ficamos desamparados, desprotegidos. E hoje o mundo vive uma nova fase, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E o Brasil é a terra onde nasceu a luz racional, a terra privilegiada pelos habitantes do mundo racional. Portanto, gente, é admitir essa grande realidade absoluta, como muitos já admitem. E muitos, por não entenderem a realidade positiva, sofrem as consequências da sua mediocridade.
da sua falta de alcance para as coisas que acham difícil alcançar. Neste conhecimento não tem nada de difícil, porque tudo é natural. E hoje todos iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do animal racional. Então nascendo em todos a vidência racional, isto é, a confraternização dos dois mundos, a união dos dois mundos em um só. O mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, com o mundo da deformação racional, que é esse segundo mundo que nós habitamos. Hoje todos brilhando racionalmente, por estar em evolução na Terra, o mundo racional. Porque o animal racional nunca podia saber de onde ele veio, como nunca soube, e para onde ele vai. Então, sobre este ponto de vista, estava certo, de que ninguém nunca poderia descobrir a verdadeira origem da humanidade. Mas esqueciam de que existem o dom de natureza, e cada qual com o seu dom. E por existir o dom, é que sempre existiram as grandes descobertas e os grandes gênios, privilégio do dom, dado pela própria natureza. O dom é de um cérebro divino, diferente dos demais que não têm dom algum. Nem todos são dotados de dom. E por isso os grandes gênios, os grandes cérebros, não foram muito. Foram muito pouco. Mas esqueceram que poderia surgir na humanidade um ser com o dom de entrar em contato com um mundo superior a este, que é o mundo racional, que deu consequência a este. Então assim, gente, para a surpresa de todos que estavam esquecidos do que é a natureza, está aqui a prova de um ser que nasceu com o dom divino de entrar em contato com o mundo racional, sendo então um aparelho para receber todas as mensagens precisas para o expoente desencanto e salvação da humanidade. É conceituado pelo mundo racional como racional superior da Terra. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. O racional superior da Terra. E o racionalismo, a fase da racionalização, já foi anunciada há muito tempo por Nostradamus, São João e outros profetas de antiga era, e que nas centúrias de Nostradamus estão todos os pontos positivos do racionalismo, da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é o mundo racional. Primeiro passamos pela lapidação do primeiro milênio e pela lapidação do segundo milênio.
Todas essas fases foram fases de preparação da humanidade. Assim, todos sendo preparados, para depois de preparados, conhecermos a fase racional, que é a fase da racionalização dos povos. Então nós estávamos na classe de animal racional, sofredor e mortal. O sofrimento era a lapidação. E já há muito entrou na natureza a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, feito pela cultura dele, a cultura racional. E hoje os que já tomaram conhecimento, que já passaram a se conhecer, estão radiantes de alegria, o que não é para menos, por saber o porquê deste mundo e saber como voltar a ser o que era no mundo racional. Agora, nem todos eram esclarecidos sobre a evolução da humanidade, que muitos eram até inimigos de leituras antigas. E é por isso que muitos não tomaram conhecimento da vinda da fase do terceiro milênio. Os que já esperavam, os esclarecidos, hoje estão satisfeitos, porque chegou na natureza o que muitos já esperavam, a fase racional do terceiro milênio. Hoje quem tem o conhecimento de cultura racional passou a se conhecer, sabe o porquê deste mundo e sabem a causa de tudo que existe. E anuncia a Bíblia a vinda do Messias. Se confirmam a profecia mais culminante da Bíblia, mais elevada da Bíblia, de que tornaria a terra um conhecimento de salvação da humanidade. Conta a Bíblia que apareceria no fim dos tempos Deus feito homem, igual a um semelhante filho do homem, e que a este seria dado um trono branco como suas vestes, e sobre o trono um arco. Diante desse trono se postaria todos os seus seguidores vestidos de branco, com palmas nas mãos e um livro. Este livro, Universo em Desencanto, é o livro das 7 partes, que na Bíblia está as 7 chaves. E quem possui este livro está salvo. Fazendo o curso primário, fazendo o curso secundário e fazendo o curso superior, terão todas as sabedorias, e os seus corações habitará a paz, o amor e a fraternidade. As profecias da Bíblia, confirmando agora a vinda do racional superior, o verdadeiro Deus. E desta forma está confirmada a profecia bíblica de que Deus está na terra. O verdadeiro Deus é um ser de nossa origem, de racional, o racional superior.
E aqui está confirmado mais um trecho dos mais importantes da Bíblia, no Apocalipse segundo São João. Mas não podemos revelar tudo do que aqui está se passando, porque será um impacto muito grande no mundo inteiro, em provas e comprovações que Deus está na terra. Como assim está na Bíblia a vinda do Messias. Esses profetas que fizeram essas profecias eram pessoas ligadas à evolução cósmica. Então os habitantes do cosmos entravam em contato com esses aparelhos e descrevia todos os acontecimentos futuros, esclarecendo de que modo e de que forma viria a salvação verdadeira da humanidade. E tudo isto foi deixado em vários idiomas, em latim, em grego, em hebraico, e cada um interpretou de sua maneira. É que deu essa confusão de existir uma infinidade de Bíblia e religiões diferentes umas das outras. Uma explorava mais o latim, outras explorava mais o hebraico, e outras explorava mais o grego. Daí as confusões reinantes de interpretações diferentes e de Bíblia completamente diferentes umas das outras. E de acordo com a evolução intelectual do povo, sofrendo sempre essas Bíblias, modificações. Procurando se atualizar de acordo com o nível cultural de todas as épocas. E agora chegou nesta galáxia térrea a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, universalmente, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Essa é uma das maiores grandiosidades da fase racional. A fase da mudança de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. Por que desta mudança? Por que temos que mudar? Porque a classe do animal racional está caminhando para a sua extinção. E todas as classes de animais é assim. Tem princípio e tem fim. Porque aqui na matéria tudo é assim. Quantas classes de animais já foram extintas? Umas conhecidas e outras desconhecidas. E assim é a classe do animal racional. E por isso veio a fase racional para levar todos para o mundo racional. O primeiro mundo, o mundo da verdadeira origem de todos. E por isso, gente, que há grande necessidade de todos passarem a se conhecer, para saber como deixar de assim ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saber dizer por que são assim. Assim, todos os pensadores sempre viveram desconhecidos de si mesmos, desconhecidos de tudo. E por nós vivermos desconhecidos de tudo, fomos obrigados a viver de experiência, experimentando tudo para ver se acerta ou não. Essa sempre foi a vida do animal racional, pensador, sofredor e mortal.
E a morte é para o encontro com a individualidade perdida. Porque ninguém morre, e sim tudo se transforma. Mas usaram esse nome de morte por ninguém se conhecer. Porque se conhecessem, todos seriam esclarecidos do certo. Tudo se transforma, coisa alguma termina de vez. A morte é uma transformação de uma vida para outra. Por a vida da matéria ser uma vida em transformações. Por todos estarem sendo lapidados. Mas o animal racional, ele não se conhecia. Não sabia o porquê que assim era. Aprendendo por meios artificiais e sendo lapidado pelo artifício. De natural, não conhecendo coisa alguma. De racional, muito menos. E como animal, vivendo sem saber porquê. E a palavra morte era uma grande lapidação. Ninguém se conformava, porque ninguém se conhecia, porque ninguém sabia para onde ia. Diante das histórias, das lendas e dos contos artificiais, todos tinham pavor e horror da morte, dizendo: será que eu vou para aqui? Será que eu vou para ali? A morte é uma palavra engenhosa do artifício, porque ninguém se conhecia. E ninguém sabia qual era a causa das transformações. Porque quando criaram essa palavra morte, eram muito atrasados. E não tinha alcance nenhum das transformações, das leis naturais da natureza. Uma palavra chocante, porque todos têm vontade de viver e não de morrer. Mas assim foi criada artificialmente pelos que não se conheciam. E hoje estamos vendo que ninguém morre, e sim tudo se transforma. Transformação não é morte. Morte é se encerrasse tudo e não houvesse solução. Transformação é a continuação com um corpo diferente. Se transformou de um corpo para outro, de uma vida para outra. Então está aí como se transformar de uma vida nova para uma vida velha. E da vida velha para uma vida nova. Mas hoje, tudo está aqui esclarecido nos livros Universo em Desencanto. Tudo bem divulgado nos livros Universo em Desencanto. Portanto, gente, a cultura racional é um conhecimento que não é ciência, por se desenvolver naturalmente no próprio ser humano, através do conhecimento do que é imunização racional. É um livro que responde todas as perguntas, com base, com lógica, com provas e comprovações. E fora das perguntas, que ninguém nunca teve competência de perguntar. Aqui estão as respostas de todas as perguntas. Portanto, quem não conhece, procure ler, procure estudar o Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Obrigado.
E aí? Gostaram de ver a conferência? Agora aproveitamos e convidamos para ver mais uma conferência do estudante de cultura racional João Andrade de Souza, no dia 15 de setembro de 1990, na cidade de Barra do Garça, no auditório da Escola Dom Bosco. E não mais, espero que eu e vocês que estão vendo essa conferência, pegando firme na leitura, levamos a sério a leitura diária para ficarmos igual a esse estudante de cultura racional João Andrade de Souza. Até lá. Vamos dar início à nossa conferência racional. A cultura racional não se trata de religião, doutrina ou filosofia. Sobre esses assuntos e dos mais diversos e mais interessantes, os senhores vão ter o prazer de conhecer e ouvir através dos nossos conferencistas. Para dar prosseguimento, gostaria de chamar então à mesa, para fazer parte da mesa, os conferencistas. Primeiro conferencista, João Andrade de Souza, de Cuiabá. Senhores, boa noite. Autoridade presente, entidade presente, boa noite. O que é energia? Energia é uma força poderosa, invisível. É uma força poderosa, invisível. E de que é feita essa energia? É de condensação cósmica. E o que é condensação cósmica? Quando todos vocês passarem a se conhecer através dos livros Universo em Desencanto, vão saber o que é condensação cósmica. O nosso estado natural é de energia e não matéria. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. E o nosso estado natural é de energia. Energia pura, limpa e perfeita. Existe a energia elétrica e magnética materializada, que são todos os seres de matéria. E existem a energia elétrica e magnética invisível, que é a natureza. Que é a vida que fez a nossa vida e todas as vidas. A energia que transmite o pensamento e a imaginação. Existe a energia mediadora, a energia que rege os planetas. E existe a força maior, a energia racional, a energia que deu causa a todas essas energias. Existe um mundo superior a este, chama-se mundo racional. E os habitantes deste mundo, os habitantes do mundo racional, que são nossos irmãos de origem, é que se transformam em discos voadores para dar a entender à humanidade que existe outro mundo com seus habitantes, que é o mundo racional. Então se transformam como discos voadores, dando a entender que tem tripulantes dentro do disco voador
que comanda a nave para onde quer. A apresentação do disco voador é simbolicamente. São os habitantes do mundo racional que se transformam dessa forma, avisando a humanidade que existe outro mundo habitável, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Todos são de origem racional. E assim, uma infinidade de avisos tem sido feito pelo mundo racional, aparecendo a porta do livro no espaço. Muitos têm visto, simbolicamente, como disco voador também simbolicamente. E outra forma que os habitantes do mundo racional usam para despertar a atenção da humanidade, como chuva de energia prateada. E assim vem aparecendo no mundo inteiro, avisando a humanidade que estamos no começo de uma nova era, no começo de uma nova fase da natureza, que é a fase racional, tida como a fase do terceiro milênio. E a fase do terceiro milênio já vem sido anunciada há muito tempo por Nostradamus, São João e outros profetas de antiga era, que anunciavam quando chegasse essa fase, todos iam se conhecer e aprender a viver. Porque a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver. Mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizado. E os seres orgânicos imperam no desgrandeamento, na desgrandeação da vida. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo do que se constitui a vida. E a vida também é constituída de diversas organizações e de diversos meios do poder da vida. O poder da vida está naquilo que as organizações podem corresponder para equivaler à vida. Porque o que vale a pessoa ter vida, viver e não saber viver, não vale nada. Porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando.
como a maré, sempre contra a maré dentro do mar. E assim essa tempestade que reina na vida da pessoa, que naufraga essa vida preciosa. Tempestade essa, feita por não saber viver. E fica a pessoa a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia. Mais longe fica, ou talvez no infinito, porque não enxergo o que eu vou fazer da vida. E fica a pessoa nesse clepurco amargo, nesse sonho de sofredor, desesperado, nesse sonho de lágrima, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. E há muito tempo o homem foi considerado pelos estudos como o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que praticam contra as leis naturais. E o homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima desta terra sem saber por quê e nem para quê. E nessa obra, todos vão saber por quê. Esta obra é o fruto da imunização racional. Nela está exposta da forma mais simples e clara todos os conhecimentos da formação deste mundo e dos seres que habitam. Os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era, e como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo. É a verdade das verdades, ditado pelo racional superior. Entidade da planície racional, através do seu representante responsável por esta edição, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho. E o Brasil é o primeiro ponto de riqueza angelical. Por nascer no Brasil a cultura racional. Então, sendo o Brasil o primeiro país a ter conhecimento da imunização racional. E assim, gente, o Brasil se colocando num ponto mais elevado em tudo, por nascer no Brasil o equilíbrio do universo. O Brasil é a fonte de cultura racional. É o pedaço do mundo mais iluminado racionalmente. O Brasil sempre foi um país espiritual, um povo ordeiro, que sempre se conservou calmo. E por isso tinha que nascer no Brasil a bênção de Deus, como está aqui, Brasil racional.
Então são feitas essas referências todas sobre o Brasil, porque o Brasil foi o país escolhido pelo racional superior, para que nele nascesse a redenção universal, por meio do conhecimento da cultura racional. Por isso nasceu no Brasil o universo em desencanto. Nasceu no Brasil a cultura racional. E a cultura racional é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo. É um conhecimento que interessa a todos. E quem dá este conhecimento é o racional superior. O racional superior é de um mundo muito superior a este. Não é espírito. É um vivente como nós, aqui da Terra. Diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam o vácuo entre o Sol e a Terra, e que nunca saíram disso, sempre em expiação e experiência. E o racional superior é de um mundo muito superior ao nosso, e comunica-se com os habitantes da Terra por seres estes feitos da mesma natureza. E por isso tem a faculdade de uma comunicação natural. Os espíritos comunicam-se com o povo do mundo através de irradiação. E os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aqui, deste mundo elétrico e magnético. E a imunização racional é do mundo racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes e progresso muito diferente do nosso. E este mundo que nós habitamos é consequência de seus próprios habitantes. E os primeiros passos da formação dessa deformação, que é este mundo, estão tudo bem esclarecidos nos livros Universo em Desencanto. Deus existe, mas não foi Deus que fez esse mundo aqui. O mundo é consequência de seus próprios habitantes. Não foi Deus que jogou todos dentro desse inferno. Este mundo é um inferno. Eletricidade é fogo. E o mundo é um conjunto elétrico e magnético. E por isso só enxergamos a poder de fogo. Fogo de dia, que é o sol queimando tudo. E fogo à noite. Para enxergarmos, tem que acender o fogo. Deus é puro, limpo e perfeito. Não fez ninguém assim, sofredores e mortais. Então vamos saber a verdadeira origem da humanidade nos livros Universo em Desencanto. Porque de onde nós viemos e para onde nós vamos, ninguém sabia.
Outros, mais estudiosos, mais desenvolvidos, mais inteligentes, criaram e provaram que não há efeito sem causa. Se existe esse mundo, é porque existe outro que deu causa a este. Esta palavra alertou a humanidade. E ainda mais dizendo, se existe o Filho, é porque existe a causa. Então alertou a humanidade de uma maneira muito brilhante, fazendo ver que se existe este nosso mundo inferior, é porque existe a causa. Outro mundo superior a este. Foi então que acordaram para a prova do efeito sem causa. Os estudiosos começaram a fazer experiências de todas as ordens, para ver se entrava em contato com a causa, que é o mundo que deu consequência a este. Mas nunca conseguiram, cientificamente e filosoficamente. E nas experiências começaram a se desenvolver com as forças do elétrico e magnético, entrando em contato com os habitantes do espaço. E para diferenciar da palavra espiritismo, cientificamente, para mostrar uma superioridade, denominaram como telepatia. Telepatia é o espiritismo com um nome diferente, com um nome científico. O telepata é um espírita que entra em contato com os habitantes do espaço entre o Sol e a Terra. Então, entrando em contato, recebem comunicações, intuições, mensagens telepáticas, em diálogo com os habitantes do espaço. Mas nunca passou disso. Nunca definiram coisa alguma. Porque tudo isto é do campo espiritual. É aqui do astral inferior. Os astros do espaço. E de forma que esses habitantes, procurando sempre manter o contato com esses médios telepáticos, mas que nunca puderam divulgar coisa alguma sobre a humanidade. E é por isso que a telepatia é muito antiga. São médios orientados por este ou aquele protetor, que dá a sua identidade conforme bem lhe parece. Porque no espaço não existe cartório para registro de espírito algum, nem muito menos sexo diferente. Todos os espíritos são um ser só, não existe sexo. O espiritismo que criaram uma infinidade de classes, assim em magia negra, uma classe, espiritismo científico e filosófico, outra classe, a telepatia, outra classe, e uma infinidade de linhas diferentes, com suas práticas diferentes umas das outras, que no princípio foi muito respeitado, por fazerem somente a caridade.
E depois começou a ser desrespeitado por entrar na parte comercial da mistificação. A telepatia é muito antiga, mas sempre marcando o passo no mesmo lugar, por seres habitantes aqui do espaço, entre o Sol e a Terra. Porque todos são irmãos, todos vivem sem se conhecer, tanto os invisíveis como os visíveis. Todos saíram do mundo racional e vivem sem se conhecer. E hoje a humanidade está em condições de entender e de compreender a nossa origem. E por isso estão aqui os livros Universo em Desencanto, esclarecendo tudo. Tudo está bem esclarecido. Infinidade de fases que passamos, infinidade de transformações. Devido às transformações, perdemos a noção da vida anterior a essa. Está tudo aqui bem esclarecido nos livros Universo em Desencanto. Fase que passamos, tempo que passamos, o tempo da monarquia, o tempo da escravidão, o tempo que existia muita fartura, tudo foram fases que já passamos. No tempo da monarquia, que foi o tempo da escravidão negra, a fartura era demais. Porque tinham os escravos para fazer a plantação, para trabalharem na roça. Esse foi um bom tempo em que a fartura era demais. Porque tinha os escravos para trabalhar. Tudo era baratinho. Um vintém tinha grande valor. Com um vintém comprava uma fazenda. Isso no tempo dos vinténs. No tempo de Dom Pedro II. No tempo em que se dizia que se amarrava cachorro com linguiça. E o cachorro não comia linguiça, de tão fácil que vivia. A fartura era incalculável, não existia miséria. Um ovo era um rei, menos de que um vintém. E assim, gente, tudo era tão barato que parecia que aquela fartura duraria a vida inteira. E o povo de Portugal era quem comandava o Brasil, que chegaram até dizer que o Brasil era colônia de Portugal. E se não fosse o grito do Ipiranga, o Brasil até hoje seria escravo de Portugal. Mas Dom Pedro I gritou a liberdade no Ipiranga. Liberdade ou morte. E abriu guerra com Portugal. E para Portugal, nesta época, e a grande quantidade de ouro, toneladas e mais toneladas de ouro para Dom Manuel, que era o rei de Portugal. E é por isso que Portugal se abasteceu de ouro. Mas como tudo é passageiro, Portugal hoje vive numa das maiores misérias. E tudo isso, gente, tem na história do Brasil. Mas é que não conta as grandes toneladas de ouro que foram para Portugal. A coroa de Dom Manuel é feita de ouro maciço e de pedras preciosas. Tudo do Brasil. Para ver que no tempo da monarquia imperava a fartura. Porque todos os jesuítas e padres tinham uma infinidade de escravos. Todos os barões tinham uma infinidade de escravos. Havia muita fartura. E a escravidão
imperou por muitos anos, até que a princesa Isabel se apaixonou por um escravo. E o escravo pediu que desse liberdade a todos os escravos. Aí surgiu a Lei Áurea, porque a princesa Isabel se apaixonou por um escravo. Aí veio a liberdade. E o imperador, quando soube, ficou revoltado, porque ele tinha ido para Petrópolis dar um passeio para ver suas apaixonadas. E essa é a história verdadeira que passou na escravidão. A verdadeira história nunca contaram, porque não podia contar. Mas hoje, como o Brasil vive um regime de liberdade, aí podemos contar. E podemos contar com todos vocês presentes para que adquiram o livro Universo em Desencanto e passem a se conhecer. Saber quem são, de onde viemos, está tudo bem esclarecido. Leia o livro Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Obrigado. Salve! Um cumprimento dos extraterrenos, um cumprimento racional. Salvos, porque quem conhece cultura racional